aqui na esplanada dos ministérios, no Ministério da Previdência, aqui no gabinete do ministro, que nos recebeu para falar um pouquinho desse assunto que acaba, né, ministro? A gente conversava aqui antes de entrar no ar, impactando muitos brasileiros. Querendo ou não, muitos de nós somos, né, dependentes e usamos a Previdência Social, seja num momento difícil, seja nossos pais na aposentadoria, enfim, e é um problema que preocupa todo mundo e preocupa, claro, o governo. A Débora comentava com a gente como essa história de fila do INSS é um assunto antigo. Os dados que eu tenho, até o senhor me corrija se tiver alguma atualização, é de que há pelo menos 2 milhões de brasileiros nessa fila do INSS, aguardando seja para uma revisão ou muitos para entrar, né, dando o pedido ali de aposentadoria. Ontem uma medida provisória foi publicada, a Débora trazia para a gente os detalhes, e eu queria que o senhor explicasse ainda melhor, e dentro desses números, e com essa medida provisória, que já tem, né, poder de lei, já passou a valer, qual a expectativa de sair desse grau de 2 milhões de brasileiros, diminuir até o fim do ano, como que a gente vai chegando? E agradecendo mais uma vez o senhor por receber a gente. Obrigado, Larissa. Obrigado a todos que estão nesse momento nos dando o precioso tempo da sua atenção. Em primeiro lugar, a gente tem que entender que não existe mais fila concreta. Ninguém está na porta do INSS em fila para pedir alguma coisa. Isso acontecia há 15 anos atrás, há 20 anos atrás. Hoje a fila é virtual. Por quê? 75% dos pedidos iniciais, dos requerimentos de pedidos que as pessoas pedem à Previdência, são pela plataforma Meu INSS, que é uma plataforma digital. Ou seja, a pessoa em casa, pelo celular, no trabalho, faz a sua entrada de pedido por essa plataforma digital, 75% das pessoas. Todo mês, em média, entra 1 milhão, 1 milhão e 100, chegamos a 1 milhão e 400 mil pedidos iniciais, ou seja, pessoas que estão fazendo o primeiro pedido. Então nós vamos ter permanentemente pelo menos esse número de pessoas que entram esperando pelo menos 30 dias para poder ter o andamento do seu pedido. Então, primeiro, a fila é virtual. Não existe, como foi na época da minha mãe, uma fila presencial, em que a pessoa ia para a porta do INSS, recebia uma senha, não tinha registro nenhum, ficava 8, 10 horas esperando, no final dizia assim, não, só amanhã. Quem tem um pouco mais de experiência e tempo de vida como eu vai lembrar disso. Hoje não, hoje você entra, o protocolo é automático. Tudo é protocolado na Previdência, desde o telefone 135 até a plataforma digital. Por isso existe esse número que as pessoas dizem que é um número gigantesco, 2 milhões. Só que hoje nós assumimos a Previdência com em média 118, 120 dias de espera para algum resultado dessa chamada fila virtual. Hoje está em torno de 39, 40 dias. Então, pelo menos o tempo de espera deu uma diminuída. O que é mais importante para as pessoas é quanto elas vão esperar para o seu resultado. Só o que acontece? Mais ou menos desses 2 milhões que estão hoje nessa fila virtual, 300 mil depende da pessoa apresentar a documentação que falta. Ou seja, deram entrada, foi solicitado algum documento, faltou algum tipo de contribuição, tem alguma pendência e as pessoas ainda não apresentaram isso. Outras 300, 400 mil estão ainda aguardando o tempo necessário e deram entrada 1, 2, 3 vezes. Muitas pessoas, na ansiedade, na necessidade, na premência de ter um direito, entram às vezes com o mesmo pedido 2, 3 vezes sequencialmente. Então você tem as pessoas que estão tendo que apresentar a Previdência o seu documento e você tem as pessoas que multiplicam os seus pedidos pela plataforma, presencialmente, em agências diferentes, 2, 3 vezes. Então, a fila real da Previdência Social virtual, repito, ninguém está na porta da Previdência esperando nada. A fila virtual é em torno de 1,5 milhão, 1 milhão e 400 pessoas. E todo mês entra 1 milhão de novos pedidos. Por que eu falo isso bem tranquilo? Porque a gente tem que falar a verdade para a sociedade. Segundo ponto, a Previdência Social é o maior programa contínuo, permanente do planeta Terra. São mais de 40 milhões e 660 mil pessoas que recebem algum provento, algum benefício da Previdência. E não é só aposentadoria e não é só pensão. Você tem BPC-LOAS para as crianças com algum tipo de deficiência, algum tipo de autismo. Você tem o beneficiário agrícola pela idade, que às vezes nunca contribuiu para a Previdência, mas a lei garante corretamente que a partir dos 65 anos, ele comprovando ser agricultor e comprovando que tem aquela função, pode ter seu direito à Previdência. A Previdência também paga o auxílio, o salário do BPC-LOAS, já falei do agrícola, falta o seguro defeso. Ou seja, antes da minha, eu fui ministro do Trabalho. Quando eu fui ministro do Trabalho, todo o ciclo do Ministério do Trabalho para pagar o seguro defeso era do Ministério do Trabalho.
A gente tinha um cadastro, os sindicatos e as federações de pescadores apresentavam a sua lista e o próprio trabalho pagava. Hoje quem paga é a Previdência. Então o INSS passou a ser uma espécie de um grande pagador dos direitos sociais do Brasil. Isso também significa mais trabalho, significa mais tarefas. Por isso, nós não estamos criando nada novo. Já existia esse programa para enfrentamento da fila com bônus e ele é feito por um trabalho extra. Para deixar claro, se a pessoa tem um trabalho normal, se ela tem um determinado número de tarefas a cumprir, 10 processos, 20 processos, 15 processos aí estabelecido, estamos fechando isso, ela só ganha um bônus, só ganha um acréscimo, só ganha um dinheiro extra se ela fizer acima daquela média por processo, 69, 70 reais, conforme for o caso. Então, não é um pagamento a mais pelo que ela já faz. É um pagamento a mais pelo extra que ela vai fazer, justamente para diminuir essa fila virtual.